com a plataforma de A a Z. Escola CEB Dom Bosco, ensinando gerações há mais de 50 anos e preparando seus alunos para o futuro. Educação tem nome e sobrenome, Dom Bosco. A educação com estrutura de primeiro mundo ao alcance da sua família. Entre em contato pelo Instagram, @Escola CEB Dom Bosco, e conheça nossa forma de ensinar. C3 Company, a melhor em tecnologia, aluguéis de equipamentos de informática em geral. C3 Company, realizando seus projetos. Tire as suas dúvidas, acesse já o nosso site www.c3company.com.br ou siga-nos no Instagram, @C3_Company. C3 Company, sempre preocupada com os seus projetos e de sua empresa. Você está ouvindo o programa Alô Paraná. Músicas, notícias, entretenimentos, entrevista. Fama Gocar, o novo aplicativo de Urbana, o primeiro aplicativo preocupado com os passageiros e motoristas, levando para você, nosso parceiro e usuário, grandes vantagens através dos nossos serviços. Baixe agora o nosso aplicativo e comece a usar os nossos serviços através do Fama Motos, Fama X, Fama Comfort, Fama Executive e Fama Van, disponibilizando veículos de 7 a 15 lugares, levando você, usuário, com conforto e segurança. Para nossos motoristas, temos um cartão de vantagens Cost Card, um cartão de benefícios para nossos parceiros. Todos os nossos motoristas e passageiros estarão assegurados para que possam realizar as suas viagens sempre com muita segurança. Fama Gocar, chegando para mudar o seu dia a dia. Baixe agora o nosso aplicativo Fama Gocar e dê mais conforto ao seu dia a dia. Você está ouvindo o programa Alô Paraná. A educação e a formação do seu filho e da sua família é nossa responsabilidade. A Escola CEB Dom Bosco tem um ensino especializado com a plataforma de A a Z. Escola CEB Dom Bosco, ensinando gerações há mais de 50 anos e preparando seus alunos para o futuro. Educação tem nome e sobrenome, Dom Bosco. A educação com estrutura de primeiro mundo ao alcance da sua família. Entre em contato pelo Instagram, @Escola CEB Dom Bosco, e conheça nossa forma de ensinar. C3 Company, a melhor em tecnologia, aluguéis de equipamentos de informática em geral. C3 Company, realizando seus projetos. Tire as suas dúvidas, acesse já o nosso site www.c3company.com.br ou siga-nos no Instagram, @C3_Company. C3 Company, sempre preocupada com os seus projetos e de sua empresa. Você está ouvindo o programa Alô Paraná. Fala, turma! Começamos mais um programa, nosso programa de quarta e sexta-feira, o Fala Turma, que é para trazer aqui uma nova geração política do estado do Paraná para conversar sobre o futuro do nosso estado, da nossa capital e principalmente sobre o futuro do Brasil. E eu tô aqui com meu amigo Matheus Henrique. Matheus, você me permita aqui que eu vou ler um pouco da sua biografia. Eu fiz um recortezinho rápido aqui contando a sua história para a gente trazer para os nossos ouvintes da Paraná Oficial. Mas eu quero dizer que o Matheus Henrique ele é advogado formado pela UFPR, mestre em Direito pela UNB, pela Universidade de Brasília, né? E ele é primeiro suplente do PT aqui na Câmara de Vereadores de Curitiba. Teve nessa eleição, na última eleição que nós passamos, 4.445 votos na eleição de 2024. É uma grande liderança aí, conheço o Matheus, até disse lá no meu Instagram que conheci o Matheus ainda no movimento estudantil. Eu não lembro se você era representante do DCE, eu acredito. Sim, você era diretor-geral do DCE da Federal, né? Então você veja, a gente já tem uma caminhada muito longa aí. E é essa história, depois a gente vai falar sobre o movimento estudantil, sobre a sua trajetória, sobre a eleição 2024. Também vamos falar sobre o projeto do governador, parceiro da escola. Sei que você está acompanhando, o pessoal do Partido dos Trabalhadores está acompanhando. Tua base eleitoral também é muito voltada para a pauta da educação. Você
É um rapaz formado pela UFPR, né, advogado, enfim, tem uma trajetória na área da educação. Mas eu queria que você iniciasse aí dando um olá aos nossos ouvintes aqui da Paraná Oficial. Não, eu queria primeiro agradecer você, Lô, pelo convite. A gente se conhece já há algum tempo mesmo, desde o movimento estudantil. Fiquei muito contente, não só do convite para estar aqui, mas da gente também ter nesse processo eleitoral encampado as lutas da juventude, da renovação na política, da necessidade da gente, de fato, colocar a cara a tapa para mudar alguma coisa. E eu sempre acompanho você e vejo que você também sempre tem colocado mesmo a necessidade em todos os lugares da gente pautar nossa vida enquanto juventude, enquanto gente que pensa política de uma forma diferente, de uma forma nova. Então, queria agradecer você, agradecer a todo mundo que te acompanha, incentivar, tenho publicado, mandei para os meus amigos, pessoas que eu conheço, para que a gente consiga, de fato, incentivar a iniciativa de comunicação, principalmente, como essa que você está inaugurando aqui. Então, queria te parabenizar e agradecer muito pelo convite. Não, eu que agradeço, e é fundamental o nosso programa. Qual que é a nossa ideia, né? O programa é que a gente traga aqui jovens lideranças que disputaram a eleição ou não, mas que estão pensando nesse processo de renovação. E saiu muita gente boa dessa eleição. Sim. E para falar de política, a primeira pergunta que eu quero fazer a você, Matheus, é por que o Matheus entrou para a política? Qual que foi o bichinho? Qual que foi a mosca azul? Em que momento você falou, não, eu vou entrar afiliado, vou militar no Partido dos Trabalhadores? Sei que você milita na corrente da DS, né, que é uma corrente importante do Partido dos Trabalhadores. Em que momento você falou, não, agora eu vou entrar para a vida pública? É engraçado, porque acho que não teve não teve um momento determinante, assim. Eu tenho, desde casa já, minha família, meus pais, a minha mãe principalmente, sempre foi envolvida com política. Ela é sindicalista até hoje, fez parte de gestão de sindicato, ela é professora aqui do município. Então, dentro de casa, a gente sempre teve um envolvimento, uma explicação, principalmente da parte dela, das minhas tias, que são servidoras públicas também, da necessidade da gente ter uma vida política ativa, da gente estar sempre lutando por aquilo que a gente acredita, por um mundo melhor, por um mundo mais justo. Então, desde pequeno, eu sempre tive isso em casa já, né, tendo essa percepção política mais aguçada. E isso acabou refletindo na minha trajetória acadêmica. Então, desde o meu ensino fundamental, sempre fui representante de turma, sempre fui membro de grêmio estudantil, depois DCE, Centro Acadêmico. E nesse processo todo, a gente foi construindo, na verdade, um grande grupo, um grande coletivo de pessoas que, assim como eu, se encantaram pela política, achavam que pela política a gente tinha como fazer diferente, e no movimento estudantil a gente se encontrou. Então, gente do direito, da economia, das ciências sociais, das ciências humanas, das engenharias, que a gente foi num processo que, por sorte, a gente acabou estando todos na mesma geração dentro da universidade, acabou se conhecendo, acabou construindo vários espaços juntos. E depois de formado, depois que a gente encerra esse ciclo dentro do movimento estudantil, dentro da universidade, a gente passa a olhar o mundo e ver que, bom, não dá para a gente pegar toda a experiência que a gente acumulou, guardar no bolso e sair por aí. A gente é, de fato, de construir alguma coisa que devolvesse para a sociedade aquilo que a gente aprendeu dentro da universidade, né? O nosso grupo tem muito todo mundo tem muito essa consciência, assim. Eu sou de uma universidade pública, sou fruto do ensino público, sempre estudei em escola pública, então eu tenho muito esse senso de que a gente precisa, todo esse investimento que a sociedade deu para a gente, de certa forma, a gente precisa devolver. E o nosso grupo teve essa consciência ao longo desse último ano, esses últimos 2 anos, de que a gente, depois de sair desse processo da universidade, a gente tinha um dever cívico de retornar para a sociedade de alguma forma. E foi aí que surgiu, começou essa ideia da gente construir uma coisa para o processo eleitoral, para a gente entrar na política institucional. Eu já vinha de alguns anos, já sou filiado ao PT há alguns anos, fiz parte da Kizomba, que é um coletivo do movimento estudantil que é próximo ao PT também, conheci a DS também ao longo da universidade, então já tinha essa aproximação, já fazia parte do PT, já conhecia, sabia como é que funcionava, já frequentava os espaços do partido, mas aí foi a partir principalmente das eleições de 2022, né, então, que nasce essa intenção, porque foi um processo muito importante, né, já de 2020 para 2022, foram 2 eleições que nos deram algumas perspectivas de que algo começou a mudar em Curitiba. Entendi. Então, em 22, a gente
a Carol D'Artora sendo eleita, o Renato sendo eleito, a Ana Júlia tendo uma boa votação, uma série de figuras novas, que depois, em 22, se concretizam como polos políticos importantes, né? Entendi. Então, todas essas figuras acabam tendo também em 22, para deputado federal, deputado estadual, votações importantes. Então, a gente entendeu, bom, existe uma janela de oportunidades que passa pela juventude se colocar, né? Passa pelas pessoas negras se colocarem, passa por pessoas de fato novas na política encamparem a necessidade da gente colocar uma semente que seja para criar novos rumos, novos caminhos. Então esse grupo passou, a gente tem já, antes mesmo da eleição, pelo menos um ano e meio antes da eleição, já estava se reunindo toda semana, formulando política, conversando, vendo se fazia sentido, se não era um projeto pessoal, porque não faz muito sentido querer sair só para querer sair. E a gente entendeu que sim, tinha uma demanda grande, tinha um espaço vazio muito grande na cidade e a gente tinha condição de construir um projeto coletivo para entrar na política. Eu acho que não tem um momento assim, mas é um processo mesmo que a gente vai com todo mundo junto, com conversa, com um coletivo bem consolidado, pensando, refletindo e chegando à conclusão que tem que sair para a gente ter uma coisa diferente mesmo. É muito bacana essa história, pessoal. Estamos aqui, ó, já estou recebendo umas mensagens aqui de quem está acompanhando o nosso programa pelo www.paranaoficial.com.br e recebi aqui a mensagem de um também contemporâneo da nossa luta do movimento estudantil, nosso amigo Lucas Siqueira. Lucas Siqueira, que foi candidato a vereador 2 vezes, aí é suplente de vereador pelo PSB na eleição de 2024, já mandou um abraço pra gente. Já fica aqui, Lucas, o convite oficial para você participar dessa conversa também, que você também faz parte dessa nova geração política no estado. E agradecer a todo mundo que está acompanhando. Então, nessa toada, Matheus, que você entra e é muito bacana uma coisa que eu gostei da sua fala, você falou em grupo. Vocês sempre têm pensado muito da construção de um grupo. E como é que esse grupo, você contou um pouco dessa trajetória, mas como é que esse grupo veio se consolidando eleitoralmente? Você acha que foi ali no momento da eleição da D'Artora ou a eleição do Renato? Como é que foi essa construção de grupo para além da universidade para a disputa eleitoral? Eu acho que a gente passou por 2 momentos. Assim. O primeiro momento, que é o momento da universidade, né? Que era um grupo muito restrito ao movimento estudantil, à construção dentro da universidade. Não necessariamente pessoas organizadas, mas pessoas que pensavam como a gente, queriam participar desse processo. Então, ali, por exemplo, na Faculdade de Direito, no período em que eu me formei, a gente tinha, para além de nós, que éramos organizados já pelo PT e tudo mais, tinha uma turma grande de movimentos sociais, assentados da reforma agrária, que era o Pronera. Então, de lá até cá, durante toda a campanha, também foram pessoas super importantes na nossa construção. E aí depois da universidade e o começo da discussão sobre a disputa eleitoral, aí vem um novo processo, né, que é o processo da gente expandir para além da juventude, para além da perspectiva universitária, porque um vereador é um vereador da cidade inteira. Então, e a gente começou a ter um segundo processo de acúmulo para ampliar esse coletivo. E para mim foi muito interessante, porque a gente teve uma campanha que os 2 grandes grupos da campanha foi a juventude, né, que era natural, já vinha de antes, a gente já se conhecia na universidade, e foram os 60 mais. Olha que bacana. Tem um grupo grande de aposentados, de aposentadas. A minha mãe hoje é aposentada da prefeitura, então ela faz parte de um grande grupo de aposentados do magistério, que nos apoiaram, que vestiram a camisa, que trabalharam juntos. Bacana. Então foi um grupo que ele foi crescendo assim, tinha a juventude, aí foi vindo os aposentados, foram vindo as professoras ativas, foram vindo uma série de pessoas completamente diferentes. Foi aglutinando. Então foi um processo muito natural, assim, que foi muito bacana pra gente de enxergar, de ver, de constatar que a gente de fato estava conseguindo ter um grupo diferente. Porque para mim era muito importante para que a gente de fato fosse um grupo não só coeso, mas um grupo que representasse a sociedade, que a gente tivesse gente diferente. Porque senão fica muito fácil. Eu chamo meia dúzia de amigos que pensam igual a mim, que são muito parecidos comigo e tá ótimo. Mas a gente de fato pautou esse desafio nosso interno de ampliar, de trazer gente diferente. E a gente conseguiu fazer isso. Foi muito bacana de assistir assim, esse processo e a forma como a gente conseguiu, mesmo com todo o caos que é o processo eleitoral, a gente foi conseguindo assim, organizar, trazer, aproximar as pessoas, entender, às vezes, as perspectivas de cada um. E motivar também. E motivar, porque é aquilo, para usar o exemplo dos aposentados, dos 60 mais, né?
era uma perspectiva que eu tinha no início do processo muito residual do que eram os desafios de uma pessoa que hoje tem mais de 60 anos. Ao longo do processo você vai incorporando uma série de coisas, entendendo que aquilo que a gente imaginava que era completamente diferente, que é o mundo do jovem e o mundo do idoso, na verdade tem muita coisa que é muito parecida. Então os desafios de incerteza de futuro, os desafios muitas vezes de incertezas financeiras, de desafios no trabalho, um jovem hoje a gente passa e a pessoa que já está lá no final ou no começo de uma nova etapa está passando igual. Então a gente começa a perceber que essas diferenças, e é importante que a gente destaque que existem diferenças, mas que existem muitas semelhanças que nos unem. Então esse coletivo passou muito por esse processo também. Não, que bacana, e isso é fruto de uma política. E quando a gente conversa aqui sobre essa nova geração política do estado do Paraná, também é sobre fazer uma nova forma de política, né? E o que você está apresentando aqui é uma forma que, claro, de quem já é do movimento social, organizado, mas é uma forma diferente de fazer política, e essa também era a ideia que você tinha para ir para a Câmara de Vereadores, para trazer um mandato popular para a Câmara, né? Então isso é muito bacana. Mas nessa pegada de construção de base, etc. e tudo mais, você disputa a eleição, mas no fundo, daí não é a pergunta tanto do coletivo, é uma pergunta mais pessoal. O Matheus, aquele Matheus que fazia parte do Grêmio Estudantil, aquele Matheus lá ainda antes de entrar no movimento, na universidade, tinha a vontade de um dia disputar a eleição ou foi algo que você foi levado à disputa eleitoral? Não, eu acho que eu vejo muito como um processo, assim. Porque eu acho que se a gente coloca algo como, não, eu quero ser vereador de Curitiba. Aí também a gente começa a atropelar coisas. Eu sempre, assim, na medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai olhando e pensando, poxa, será que em algum momento vai chegar isso? Mas eu nunca coloquei isso, assim, como um objetivo de vida, como algo que, não, eu vou me planejar para ser isso aqui em determinado momento. Eu acho que é mais uma coisa que, lógico, a gente tem que ter no horizonte que pode acontecer, como pode não acontecer, e que a gente tem que trabalhar e organizar as pessoas e estar dentro dos processos, pronto para que se acontecer, vamos junto, mas sempre sendo um entendimento de que precisa ser uma demanda coletiva e que tem que ser uma demanda que, de fato, as pessoas entendam que é necessário, né? Então, foi um processo que foi acontecendo, que eu me preparei, lógico, sempre tá acompanhando, sempre tá nos espaços, sempre tá, na medida do possível, atento ao que está acontecendo. Então, lógico, não dá para cair de paraquedas e achar, não, vou ser candidato a vereador porque tem 10 pessoas pedindo. Tem que ter um processo já de acúmulo político, de entrada nos espaços, de acompanhar a vida do partido. Isso é super importante, porque você também é alguém que tem uma militância partidária muito grande e sabe muito bem que chega em processo eleitoral, muitas vezes surge gente de tudo quanto é lugar, que muitas vezes nem participou de uma reunião do partido direito para ser candidato. Então é importante, ao longo desse tempo, eu também sempre tive essa vida partidária, essa vida nos movimentos sociais, para que se eventualmente o nosso grupo, em determinado momento, entendesse que fazia sentido organizar essa candidatura, eu estaria com o nome à disposição. E, de fato, quando a gente começou a questionar, a avaliar se fazia sentido, eu falei, não, eu coloco meu nome à disposição, porque, de fato, a gente tem uma construção, eu tenho uma construção que nos legitima para pleitear uma vaga na Câmara de Vereadores. Então, para mim, é muito um processo assim que passou por essas coisas. Não, isso é muito bacana. Pessoal, estamos aqui com o Matheus, já estou recebendo outras mensagens, mas tem uma coisa muito importante nessa tua trajetória, que eu acho que é o que a gente precisa esmiuçar bastante. Você fez parte do movimento estudantil organizado. Qual foi a importância do movimento estudantil, principalmente da UFPR? Porque a UFPR, para quem não sabe, existe uma vida à parte na UFPR, né? Eu acho que existe Curitiba, existe a UFPR. Sim. Como é que foi essa tua trajetória dentro do movimento estudantil organizado e principalmente dentro do coletivo da Kizomba? Kizomba que já liderou diversos processos, eu já participei de alguns processos de movimento estudantil no estado do Paraná, Kizomba sempre vanguardista. Como é que foi esse processo seu de movimento estudantil, principalmente dentro da UFPR? Eu acho que o movimento estudantil foi uma grande escola, assim, e ele ensina muito a gente. Eu vejo muitas vezes, na política institucional mesmo,
Às vezes o pessoal que assume direto na política institucional, que às vezes não tem uma bagagem ou de movimento social ou de movimento estudantil. Não tem uma disputa com o JS, sim, aí falta. O movimento estudantil é uma escola muito importante, assim, de você entender como é que você aguenta a pressão, como é que você banca a pressão, como é que você consegue ter um olhar estratégico de aproximar pessoas que são importantes para você, como que você articula politicamente para atingir os teus propósitos. Então, o movimento estudantil é uma grande escola. A prova disso é que uma série de pessoas de nível nacional de importância passaram pelo movimento estudantil, e aqui no estado do Paraná também tem grandes lideranças políticas hoje que passaram por essa escola. Então, Gustavo Frutti, Roberto Requião, para citar esses 2 exemplos, são figuras que passaram não só pelo movimento estudantil, como também pela Faculdade de Direito da UFPR. Então, é uma grande escola, e a minha trajetória particularmente foi muito importante, assim. Eu entrei na Kizomba, comecei a me aproximar da Kizomba já no meu primeiro ano de graduação, já fazia parte logo quando eu entrei no Centro Acadêmico Gusimas, eu comecei a me aproximar mais fundo da Kizomba, entrei na Kizomba propriamente dito. E foi aí, o Edilonso que te chamou? Foi o Edilonso, então todo o grupo. Abraço pro Edilonso, uma grande liderança, um grande amigo nosso. E aí a gente, logo depois, que aí quando você entra no movimento estudantil organizado, te abre um universo de possibilidades, né? Porque aí você tem não só uma perspectiva de disputar um cargo no centro acadêmico, mas de você também ter uma inserção no DCE, de você pensar política no Estado, de você olhar para a União Paranaense de Estudantes, que também é uma organização extremamente importante no Estado, que eu também pude compor. Você passa a poder olhar para entidades nacionais também que pensam política estudantil, que pensam políticas para a educação, que normalmente, se você é alguém que não é organizado, você acaba não tendo tanta entrada, tanta possibilidade de ter acesso a esses espaços. Então, para mim, foi super importante o movimento estudantil e o movimento estudantil organizado, por poder ter passado por várias dessas entidades que ajudam a gente a entender como é que faz gestão, como é que organiza grupo, como é que pensa orçamento. A gente participou, pelo menos ali, o Centro Acadêmico Gusimas, na época que eu fui parte da gestão, é um centro acadêmico que tem muito recurso. A gente tem um prédio no centro da cidade, tem que fazer toda a gestão. Entrava, pelo menos o que eu sei hoje, que é um valor meio menor. Mas na época entrava um valor significativo, mensal. Então você tem toda uma gestão que não é uma entidade estudantil qualquer, mas é uma entidade estudantil complexa de ser gerida e que te demanda, mesmo como estudante, uma capacidade política e uma capacidade técnica também para entender aquilo que você está fazendo. E foi a mesma coisa na gestão do DCE também, né? A gente passou por um processo, quando a gente era gestão, de muita dificuldade na universidade, foi o período do corte de gastos, o governo Temer com uma série de medidas que enfraqueceram muito o orçamento da universidade. A gente construiu na época o Tsunami da Educação, foi manifestações pelo país inteiro que pressionaram de fato o Temer naquele período a reduzir pelo menos os cortes que ele tinha proposto para a área. Então foi todo um processo de acúmulo político, lógico, um momento super problemático, super difícil, e que aí testa as lideranças, testa o movimento estudantil. E eu tenho dito muito, assim, eu acho que nós que somos juventude organizada, juventude que debate a educação, a gente foi talvez o grande polo de resistência, com todo respeito aos demais grupos que organizam mobilizações, mas se você pegar nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, o grande polo de resistência que botou gente na rua foi o movimento estudantil. Colocou para defender as universidades, para defender a autonomia universitária, para defender os investimentos em educação. Foram os jovens que colocaram um maior número de pessoas. Agora a gente teve, esses últimos fins de semana, a mobilização pela jornada 6x1. Sim. Então, prova muito o vigor que a gente tem enquanto juventude. E o movimento estudantil em especial tem para colocar a gente na rua. E no período que eu tive na universidade foi uma efervescência muito grande pelo período extremamente crítico que a gente passava. Então, para mim, foi uma escola muito importante de política, de articulação, de entender sobre o que é a universidade, qual que é o papel da universidade, qual que é o orçamento da universidade, qual que é o serviço ou os serviços que a universidade presta para a sociedade. Então, para mim, foi fundamental, e eu sei que eu teria sido outra pessoa se tivesse passado pela universidade sem ter tido essa experiência no movimento estudantil. Foi extremamente importante para mim.
Não, muito bacana. E outra coisa que eu queria perguntar a você, você contou um pouco da tua trajetória, falou da Kizomba também, mas em que momento você decide se filiar ao PT? Porque a gente tá falando de Curitiba sempre, e daí é a segunda pergunta, são duas perguntas, porque sempre tem essa rechaça de dizer, do PT, etc e tudo mais. Como é que foi você falar, não, vou me filiar ao PT e serei candidato pelo PT? Eu, desde pequeno, sempre fui petista. Sempre Você petista. tava naquele Instagram, criança petista? Não lá? tá, mas poderia estar. Teu Instagram é muito bom, criança petista. Não sei o que faz, mas é bem bom. bacana. É uma amiga nossa, inclusive. Ela participou no início da nossa campanha, nossa pré-campanha ainda, que originou essa página, ela e mais umas amigas. Mas eu sempre fui petista, desde pequenininho, desde a minha família inteira é petista. Tá, sua família já era militante do PT? Sim, minha família inteira. Tem membros da minha Fazia família... campanha pro Rosinha? Pro Rosinha, pra Josete. Pra minha mãe Josete, sempre fez campanha pra bacana. Josete. Tem muita gente da minha família que é do MST, então também sempre tem essa bagagem uma do movimento trajetória também. familiar. Então, desde pequeno eu sempre fui petista. Mas ao mesmo tempo, a gente sempre teve críticas ao PT, né? A minha mãe, como alguém que era do meio sindical, e meio sindical do magistério aqui de Curitiba, também sempre teve muitas críticas ao PT, muito pelas políticas de conciliação, muitas vezes, que a direção do partido faz e que o partido fez no governo. Então a gente sempre gostei, sempre fui petista, mas sempre também tinha de casa essas críticas que parte do movimento sindical, os movimentos sociais também fazem para o PT. Então, quando eu entrei na universidade, eu comecei a me aproximar com muita calma, entendendo. O pessoal foi muito atencioso. Difícil entender o PT. Pra quem não conhece o PT, gente, é difícil entender o PT. É difícil. Às vezes a pessoa tá no PT e não entende como é que né? se organiza o partido. Não, e não entende. É um mecanismo vivo. São vários partidos dentro Sim. do mesmo partido, né? Então, para mim, foi um processo com muita cautela, assim, com muita calma de, primeiro, entender o que era a Kizomba, me aproximar dos movimentos estudantil, depois a Kizomba entender o que era a DS, o que é a democracia socialista, que é uma corrente interna do PT, depois de entender isso, entender quais são as outras correntes que a gente tem também. Isso, o movimento estudantil me auxiliou muito, porque quando a gente foi gestão do DCE, a gente tinha as correntes representadas na gestão. Então, tinha a democracia socialista, tinha a CNB pela para todos, tinha a MS também participando da gestão. Então, também foi um momento de poder olhar para as correntes do partido e entender essas correntes na prática, como é que funcionavam, quais eram as principais lideranças. E isso foi me aproximando da DS e do PT. E aí chegou um momento que eu falei, não faz sentido, eu estou participando de uma entidade, participando do movimento, eu quero também participar da tomada de decisão, quero participar das discussões, quero participar dos congressos, quero participar dos espaços em que, de fato, a política é pensada, é formulada, né? E foi aí que eu optei por, de fato, me filiar e passar a construir o PT a partir disso. E aí dentro do PT, lógico, existe todo um cenário que você comentou que é absurdamente maluco, né? O PT é coisa de doido, assim, a gente passa anos, e às vezes você para em plenário do PT para... não estou entendendo nada que está acontecendo. Mas aí foi um processo de entrar no PT, entender como é que funcionam as forças, entender as particularidades de Curitiba também, que são diferentes de outras cidades. Sim. E aí, disso para ser candidato a vereador, daí é um pulo também. Mas essa foi bem importante, assim, essa vivência no PT e essa vivência dentro de uma corrente dentro do PT. Porque são nas correntes que o partido acontece, né? É dentro das correntes que as discussões acontecem, que os acordos acontecem, que a tomada de decisões sobre o partido de fato acontecem, né? Às vezes, no processo eleitoral mesmo, a gente conhece muita gente que às vezes entra no PT e não entra numa corrente. Né? E aí a pessoa fica perdida. Nossa, a gente fica, não, você tem que entrar, não precisa nem ser na nossa, mas em alguma entre, para você entender o que está acontecendo. Até a gente que é de outro partido fica, mas tu não tem corrente no PT? É bem complicado de entender. É difícil. Eu ainda, quando era do movimento estudantil, né, eu tive uma formação política sobre as correntes do PT e do PSOL, para entender, porque são, enfim... todo mundo é petista, mas tem uma concepção de mundo diferente, né? Sim, muito diferente. E isso é muito bacana, porque gera uma democracia interna e uma participação, né? Um debate interno muito grande. E voltando nessa toada de falar sobre o PT, sobre a tua trajetória dentro do PT, na eleição de 2024, você sentiu muita dificuldade por dizer que era um candidato do PT? A pergunta central falaram para você, se você não estivesse no PT, eu votaria em você? Não, olha... Até falaram, mas eu achei que falaram menos do que eu imaginei que falariam. Olha só. Foi uma eleição, principalmente se a gente comparar com as eleições de 2020 e 2022, foi uma eleição bem melhor para o PT. Se a gente pega o retrospecto aí, vamos
um pouquinho antes, já desde o período que a Dilma saiu do governo, 16, 18, 20, foram eleições muito ruins, que não dava para sair na rua direito com uma estrela no peito, que era, com certeza, você ia ser xingado, ia ser escrachado na rua, não podia fazer campanha sozinho. Então foram períodos muito difíceis, assim. Essa campanha, lógico, sempre tem aquele que vai chegar lá, falar que não vota, que a esquerda é isso, que é aquilo, mas isso vai ter em qualquer conjuntura, em qualquer lugar, em qualquer cidade. Eu achei até que foi muito bom, assim, tem muita gente, lógico, que dizia que não ia votar porque era do PT, mas também teve muita gente que dizia que ia votar porque era do PT. Eu acho que esse número foi até maior, assim, gente que primeiro perguntava que partido era. A gente falava que era do PT, então eu quero pegar material, então eu vou levar para minha família. Isso teve muita gente, eu fiquei bem surpreso, assim, da quantidade de gente nessa eleição que votou porque era do PT, né? O que mostra, foi isso algo que eu falei muito também na campanha, porque às vezes a gente fica com uma pecha, ou reproduzindo isso, de que Curitiba é uma cidade conservadora, é uma cidade antipetista, anti-PT, né? E que está perdido. Então a gente tem que só fazer uma campanha para reduzir danos. Para o militante do PT que já conhece o PT. E eu discordo muito disso. Assim. Eu acho que a grande questão é que a gente não se organiza para disputar a cidade. Né? Se a gente estiver bem organizado para apresentar um programa para a cidade, para se propor a sair daquilo que é o óbvio, porque, por exemplo, eu sou um jovem negro. Para mim, o meu óbvio é fazer uma campanha de um jovem negro. Falar sobre racismo, falar sobre juventude. E paro nisso. É a minha zona de conforto. Agora, para que eu consiga, de fato, criar pontos de comunicação para disputar a cidade, eu acho que a gente precisa se dispor a sair dessa zona que é a zona do óbvio, né? Poder falar daquilo que muitas vezes não é o que a gente, num primeiro momento, pensaria, falaria, o que a gente, no primeiro momento, olha como direito à cidade e se propor a pensar outros caminhos. Eu falei muito isso na campanha, tenho falado isso em todos os lugares. A gente precisa se dispor a falar de Curitiba como uma cidade grande como Curitiba é. Se a gente não fazer isso, não ganha a eleição. Vai ficar, no caso do PT, com 2, 3 vereadores, 4 vereadores, vai para uma disputa, se para uma disputa só o partido morrendo com 5, 6% e não vai chegar muito mais longe do que isso. Para conseguir avançar, a gente precisa se dispor a pensar a cidade. Então, esse foi um exercício que a gente tentou fazer e que eu acho que é muito importante para que a gente consiga mostrar para nós mesmos, muitas vezes, que Curitiba é disputável, que é uma cidade como qualquer outra. Se a gente sair na rua, o povo que está aqui lotado no ônibus, provavelmente agora 5, 5 e meia, o povo quer o quê? Não vai dizer que é antipetista, ele é contra a passagem cara, ele é contra passar horas no trânsito, ele é contra um preço cada vez mais alto dos serviços na cidade, ele é contra a educação péssima que a gente tem tido, que está caindo os rankings a cada ano. É isso que a população é contra. Então, para isso, a gente tem que operacionalizar soluções. Senão, não tem muito caminho para a gente conseguir superar uma visão que eu já, de início, acho que é equivocada. Não, muito bacana e essa... Porque eu percebo, e daí abrindo uma discussão aqui, eu acho que nós do campo progressista, todo mundo que está ali, tem que fazer um debate sobre estética mesmo, né? Sim. Sobre disputar a sociedade, quais são as pautas que a gente tem que ter. E isso fala muito sobre a renovação política, né? E o PT, principalmente assim, pelo seu histórico, tem muito essa renovação. E você, quando foi disputar, colocou o seu nome à disposição do PT, falou, não, vou disputar o PT. Como é que foi essa discussão interna para além do seu coletivo? Como é que você sentiu dentro do PT? Porque tem muito disso. Eu acho muito bacana. O PT ele tem seus as suas correntes, mas também tem os setoriais, né? Tem os setoriais do PT, Movimento Negro, LGBT. Eu não sei quantos setoriais o PT tem, mas se você puder dar uma aula de PT aí para os nossos ouvintes, isso faz uma diferença na própria campanha eleitoral, no recurso. Como é que foi também, e a segunda pergunta é, como é que foi essa disposição de recurso para a sua candidatura? Você se sentiu abraçado? Foi o suficiente? Você acha que se tivesse 50 mil a mais, você ganhava ali do Vanhone? Eu não ganhava do Vanhone, porque o Vanhone foi mais votado. Mas como é que foi essa questão do recurso, enfim, da disputa dentro do PT? Acho que primeiro sobre o processo, assim. A gente já tinha há algum tempo um acúmulo desse grupo nosso e uma participação de todo mundo dentro do PT e dentro da nossa corrente. Então, quando você tem uma vivência partidária, uma vivência na sua corrente, isso facilita. Quando a gente se colocou como pré-candidatos ainda lá atrás, dentro da DS, a corrente estava começando um debate sobre o que faria nessas eleições, porque
para dar um panorama, né? A Josete é uma parlamentar da DS, que já vinha de 20 anos dentro da Câmara, e ela tinha comunicado à corrente que não seria candidata à reeleição. Então a corrente começou um debate do que faria, se lançaria mais uma vez um nome só, se avançariam para outros nomes também. E no final das contas, a corrente optou por lançar mais de um candidato. Então né? teve esse debate interno depois da decisão da professora Josete, que era representante da DS. Isso, teve um debate, e aí Legal. a corrente optou por lançar algumas candidaturas. Eu fui Legal. uma dessas candidaturas. Não teve muita resistência, assim. De fato, a gente conseguiu construir um debate muito bacana internamente. Muito bacana. E levar isso dentro para a direção do PT, né? Nessa eleição foi a primeira vez, né, que a gente teve limitação no número de cadeiras para a chapa, né? Então, normalmente você tinha o dobro do número de cadeiras de vereadores, que dava uma chapa de mais de 70 pessoas. Dessa vez você teve o limite da número de vagas mais um, né? Então, o PT dentro da federação com o PCdoB e com o PV, o PT teve 31 vagas dentro da chapa só. Né? Para o PT gigante é pouco, né? Teve 70 pré-candidatos inscritos. Nossa! Então, de fato, o partido passou por um processo interno de debate, de discussão sobre quais eram as candidaturas viáveis, quais eram as candidaturas que não convergiam entre si. Porque não adianta eu ter 10 candidaturas de professores que vão discutir a mesma base e ninguém vai se eleger. Então, teve todo esse processo de debate interno dentro do partido para refletir sobre quais eram as candidaturas viáveis, assim. Eu entendo, dentro do que era possível ser feito, que o PT fez bem esse processo. Foi a primeira vez que o PT teve que cortar a gente na chapa. E eu acredito que fez bem, não teve ninguém saindo, xingando o PT ou se desfiliando por conta desse processo. Então, acho que a gente conseguiu, de fato, traçar uma trajetória, que foi uma trajetória de fato de conversar com as pessoas, dialogar sobre viabilidade eleitoral, dialogar sobre quem ia disputar cada um dos nichos, e, de fato, conseguir construir uma chapa competitiva. Eu acho que, de fato, foi competitiva, que você pega, depois dos 3 que foram eleitos, a nossa campanha e a campanha da Andréa, que tiveram mais de 4 mil votos, você tem um pelotão de 3.900 votos de uns 4 nomes do PT. Então, foi uma chapa, de fato, com um grupo grande. Faltou quanto pro PT abrir a 4ª cadeira? Para a nossa cadeira, faltou 150 votos. Puxa, foi bem pouquinho. Então, assim, de fato, a gente tem para além dos 3 que foram eleitos, um grande grupo de pessoas que ficaram ali com uma votação expressiva. Então, isso mostra que a chapa foi uma chapa competitiva. Tem todo um debate sobre se estrategicamente foi interessante ter lançado uma chapa completa, que isso é um processo que também está sendo debatido. A gente pega as chapas da direita, por exemplo, eles optaram por focar em 2, 3 candidatos, dinheiro e voto, e subiram, né? O PT acabou tendo essa miscigenação, essa disseminação de voto. Eu acho que é positivo porque forma liderança, mas a gente tem uma questão que a gente poderia ter tido, pela votação que a gente teve em número de votos absolutos, de 4 a 5 cadeiras. A gente não conseguiu, por essa nova regra do 80-20, que acabou dificultando o número de cadeiras que a gente conseguiu disputar. Então, essa foi a questão do processo. Assim. A questão financeira, eu acho que assim, o PT nessa eleição também foi muito diferenciada das outras. Olha só. Porque, primeiro, teve um fundo partidário muito maior, né, que foi aprovado, inclusive... Tem várias questões sobre o valor desse fundo, acho que não precisava ser desse tamanho. Mas fato é que veio um valor de fundo, o PT não tinha candidato a prefeito aqui em Curitiba, e por resolução do partido, toda a receita viria para a chapa de vereadores. Então os vereadores, de fato, tiveram nessa eleição um recurso muito maior do que nas eleições anteriores. Assim. Isso, enfim, é público também, qualquer um pode acessar o site do TSE e ter acesso a esses valores, mas é um valor muito acima do padrão. Maior, assim. Foi maior em comparação a outras eleições que o PT disputou na capital. Muito, muito maior, assim. Para deixar só um exemplo, assim. Na eleição anterior, quem mais tinha recebido o fundo partidário, nessa o valor foi quase mais de 4 vezes o valor. Então foi muito mesmo, assim. A grande questão é fazer análise do quanto isso é efetivo, né? Porque chega em determinado valor, mais encarece o voto do que ganha a eleição. Para nós, assim, nós fomos o 15º orçamento do PT e o 4º mais votado. Então a gente teve um dos votos mais baratos do PT pelo montante que a gente recebeu. Não digo para você assim que faltou, não, a gente fez a campanha, deu para fazer a campanha, não tem o que reclamar do PT. Lógico, todo mundo que senta aqui vai dizer, não, mas se tivesse mais alguma coisa, lógico, se tivesse mais, a gente tinha feito mais. Mas é uma questão muito mais de, assim, por ser uma candidatura de primeira vez, que não tinha se colocado ainda, de um grupo novo, que tinha, assim, a gente tinha feito um planejamento muito minucioso do que fazer na campanha. A gente gastou
Para não dizer que a gente gastou 100% do dinheiro, a gente vai voltar R$1,80 que ficou preso no Facebook, no impulsionamento. Mas de resto, a gente gastou tudo, né? Que de fato a gente fez um planejamento para isso. Então, fiquei muito contente, assim, o valor que veio foi suficiente para a gente pagar as contas, fazer uma campanha bonita, sem desperdício, sem ficar fazendo algazarra, sem ficar criando coisas que mais deixam a campanha, no meu entendimento, mais ridícula, extravagante do que qualquer outra coisa, assim. Não, é muito bacana isso. E falando um pouco sobre a sua campanha eleitoral, como é que foi essa medida na toada do digital para o físico? O quanto que você se dedicou ao digital, do impulsionamento, quanto que a sua campanha se dedicou ao digital e quanto que também foi o físico ali, do panfletinho, da caminhada. Eu lembro que vocês faziam durante a campanha eleitoral aqueles cortejos ali no centro, né? Passava com a bandeirinha, o seu número de campanha, caminhando no centro da cidade, né? No Largo da Ordem. Então, quais foram as atividades que você achou desses dois polos, assim? Como é que foi essa medida? O que teve mais? Teve mais digital nessa campanha eleitoral? Porque na campanha 2020, que elegeu a Dartora, foi uma campanha bem digital, né? A gente estava numa saindo da pandemia e tal. E essa campanha, como é que foi? Foi meio a meio? A gente tinha entendimento, desde o começo, quando a gente começou a planejar a campanha, de que o físico tinha que subsidiar o digital e o digital tinha que subsidiar o físico. Então, a gente não deveria fazer nenhuma campanha que fosse só virtual, nem que fosse só física. Que a gente, de fato, conseguisse articular esses dois universos. Então, fazer uma campanha que a pessoa ia receber o material físico e esse material ia ter uma conexão com o digital. Ela ia poder dialogar, a partir do mesmo material, dialogar no físico e dialogar no digital. Então, esse foi um exercício que a gente fez, que a gente tentou fazer. Então, de fazer materiais muitas vezes focalizados em grupos específicos, que iam poder acessar, por exemplo, a gente fez um materialzinho que era uma cópia de um cartão da URBS. Então, era um material que era para um grupo focalizado, de pessoas que pegavam ônibus, que iam acessar aquele material, que iam chegar nas redes, ia ter um material para elas falando sobre esse mesmo tema, usando esse mesmo material. Então, a gente tentou trabalhar muito nessa perspectiva, de uma coisa alimentar a outra. Porque para nós era bem importante. Assim, eu sei que tem muitas candidaturas, principalmente mais à direita, que optam 100% pelo virtual. Né? Sim. Mas para nós, assim, principalmente para nós da esquerda, a gente considera super importante estar na rua. Né? Conversar com as pessoas, olhar as pessoas, sentir as pessoas. Isso para nós era muito importante, era primordial. Tanto que a gente esteve na rua do dia 1 até as 10 horas do último dia. Eu tenho uma lembrança muito cristalina na minha cabeça. A gente encerrou a campanha às 10 horas do sábado, que é o último dia. Terminamos o cortejo nesse horário. Aí guardamos tudo calmo, mas a gente foi até o último segundo em campanha na rua, por entender que a rua que ia, de fato, nos dar essas respostas. Assim, a gente sabia que não ia ter mais dinheiro do que vários outros nomes, que não ia, a gente era uma candidatura nova, então a gente não era conhecido. Então, a gente falou, nós vamos ter o quê para apresentar? A gente vai ter uma campanha enlouquecida na rua e nas redes. E aí foi isso que a gente fez. Eu gravei, sei lá quantas dezenas de vídeos para impulsionar, para fazer tráfego pago, para jogar para grupos específicos. Então, foi um processo muito que a gente fez de alimentação do físico e do virtual para que as duas coisas dialogassem, assim. Que é o que para a gente fazia mais sentido, até olhando para outras campanhas que a gente tinha como referência, que também, historicamente, ao longo dessas últimas eleições, também usaram essa mesma estratégia. Então a gente conseguiu, ou pelo menos tentou fazer. E deu resultado eleitoral, né? E deu resultado. Não, isso é muito bacana, porque hoje, se fosse na regra antiga, eu acho que você teria entrado, né? Sim. Nessa eleição, né? Então, você veja, né? Um jovem formado pelo FPR, um jovem negro, primeiro suplente do PT em Curitiba, isso é extremamente significativo. Tem um grau de um papel histórico da tua eleição, né? E nessa pegada desse papel histórico da eleição, para onde vai Matheus Henrique? Qual que são os planos do grupo político do Matheus, esse grupo que está se consolidando, está pensando, está tendo uma discussão interna. Eu sei que hoje, e se você puder me corrigir, eu não sei se hoje está tendo um encontro da CNB ou um encontro nacional do PT, que está tendo lá em Brasília, mas para onde que vai o Matheus Henrique na eleição de 2026, na eleição que está vindo aí? O PT agora começa um ciclo de debates, o PT enquanto partido e as correntes, pensando em 26. Agora está tendo um seminário nacional do PT lá,
Vai ter uma reunião no Diretório Nacional do PT agora no dia 7, que aí o PT vai tirar uma definição sobre o calendário desse próximo ano de 2025. Esse ano é um ano de eleição interna no PT, o PT já tem alguns anos sem ter eleição interna, PED, né? É o PED, processo de eleição direta. A gente não teve nesses últimos anos por conta da pandemia, então tem mandatos já que estão há alguns anos. Então, ano que vem é um ano bem importante para nós do PT de eleição interna, de definir as direções, de definir as próximas metas do PT, definir, enfim, como é que a gente vai construir o partido para esse próximo período. Então, a gente tem se organizado e focado muito nesse próximo processo, assim, de organizar o PT, organizar a nossa base, a nossa corrente, olhar para as pessoas que a gente aproximou na campanha eleitoral e conseguir trazê-las para dentro do PT e trazer oxigenação para dentro do PT. Isso para nós é bem importante. O partido, com todos os defeitos que o PT possa ter, ele é uma máquina muito importante, né? E a gente precisa usar essa máquina para aquilo que for positivo. Então, oxigenar o PT, trazer gente nova para dentro do PT, trazer gente que pensa diferente para dentro do PT, gente que quer dar organicidade para a vida do partido, para pensar um projeto de cidade, um projeto para o Estado, um projeto para o país. Então, esse para o nosso grupo tem sido a questão prioritária hoje, assim, organizar o PT, trazer gente para o PT e disputar o PT para que a gente tenha, sim, um PT que olhe para as suas demandas históricas e não acabe vivendo só no entorno de mandatos, né? Porque aí a gente perde aquilo que é mais importante, que é a vida do partido na rua. Então esse é um processo para nós que está na primeira linha do caderno e é o que a gente vai mais prestar atenção. Aí, lógico, tem os debates para 26, que eu acho que vão acabar se dando num momento oportuno ainda. O PT e a DS não começou esse debate. Então, a gente tem primeiro focado no PED, que é o mais importante, que daqui a alguns meses começa o processo, para depois do PED, as direções constituídas, a gente conseguindo ter uma construção mais consolidada, pensar em 26, aí articular, ver o que faz sentido e para que lado a gente vai. Mas já tem uma especulação ali para aqui do Paraná de montar a chapa de deputado federal. Também tem a reeleição do presidente Lula, que eu acredito que seja o ponto central, sim, dentro do Partido dos Trabalhadores. Essa discussão no bastidor você já tem, né? Alguma coisa já deve estar acontecendo. Isso sim, o principal objetivo do PT é a reeleição do Lula, né? Todas as articulações, inclusive nesse ano que o PT fez, inclusive em Curitiba, apoiando Luciano Dutti, o Gora, foi com base nisso, entendendo que o ponto central para o PT é reeleger o Lula em 2026, esse projeto que ele representa, todo esse agrupamento que está no entorno dele, e impedir que a extrema-direita volte para o poder. Esse é a questão número 1 para o PT nacionalmente. Isso unifica todas as correntes, unifica as direções, unifica tudo aquilo que não unifica normalmente do PT, unifica em torno dessa questão que é reeleger o governo Lula, seja o Lula candidato, seja alguém que ele vai indicar, mas é conseguir reeleger esse governo que está colocado hoje, né? Disso a gente já passa por um processo de articulação, que já teve nessa eleição e que vai ter na eleição de 26, tanto para deputado estadual, deputado federal, as 2 vagas para Senado que vão ser disputadas aqui no Paraná também, e a vaga para disputa para governador do estado. Mas tudo isso vai passar muito por esse processo, assim, do PT disputar e organizar o processo interno de PED agora. Tem várias forças hoje disputando o PT. E a partir disso a gente organizar o meio de campo do partido para ver como é que a gente sai em 26, assim. Então, a tese central é fazer essa discussão interna da eleição e depois pensar no processo eleitoral de 2026, né? O foco central é o PED agora e depois pensar quem vai ser candidato ou não. Então, você não quer dizer que vai ser candidato em 2026, não, né? Não, acho que é importante, assim, a gente... Uma coisa de cada vez, assim. Porque senão, eu tenho para mim, assim, o central para nós é construir o PT. Legal. Tem que ser construir o PT. Porque o PT é a grande ferramenta que a gente tem, né? Se a gente transforma o PT num mero ferramental para disputar a eleição, a gente se perde, né? Eu acho que esse é talvez uma das grandes questões dos erros que o PT tem cometido. Porque você fica pensando só na próxima eleição e esquece que de uma eleição para outra você tem um tempo grande e que você precisa pensar política, você precisa pensar a vida das pessoas, você precisa dar vida para o partido. Então, para nós, assim, muito importante é pensar o PT nesse próximo período. Um partido que vive essas contradições, que vive as dificuldades de ser governo por tanto tempo, que vive as dificuldades de ter como principal líder um senhor de quase 80 anos. Então, se a gente não parar para pensar o PT e o futuro do PT e ficar só pensando em eleição em cima de eleição,
a gente vai se perder, não vai ganhar, ou se ganhar, vai ganhar e não vai conseguir governar. Então, para nós, assim, para o nosso grupo, esse é o tema central desse próximo ano. Muito bacana aí. Pessoal, estamos aqui com o Matheus Henrique, ele que é primeiro suplente do PT na eleição de 2024. Estamos aqui com os ouvintes da Paraná Oficial. Mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo, mandando mensagem para a gente. E, Matheus, nessa toada, assim, da gente fazer uma análise agora mais do estado do Paraná. O governo do Paraná, né, tá reforçando aí o projeto da terceirização das escolas, né? Tem a liderança dos deputados do PT lá combatendo essa situação. Como é que você vê, e não só enquanto militante da defesa da educação, mas também enquanto advogado, como é que você vê esse projeto de terceirização das escolas do estado do Paraná? Acho que primeiro o plano de fundo disso, né? Eu acho que a gente tem hoje um governador que é, na verdade, inimigo do estado. É um governador que desde o primeiro dia, inclusive ele se elegeu e se reelegeu com esse discurso, ele é um empresário que está na cadeira de governador, né? Ele é um empresário, e por ser um empresário na cadeira do governador, ele é alguém da iniciativa privada, e veja, isso não sou eu que estou dizendo, a gente pode pegar programa e declarações dele nas 2 eleições, ele disse isso. Então ele é alguém do ramo da iniciativa privada, administrando o Estado, e isso traz uma série de contradições. E uma delas, a principal delas que a gente está vivendo hoje, é esse debate sobre a privatização das escolas, sobre a privatização da educação do Paraná. Porque ele, como empresário que é, como alguém que já disse que é da iniciativa privada e que está administrando o Estado, ele quer mais beneficiar os seus parceiros empresariais em detrimento do Estado. E é isso que ele tem feito. Se a gente pegar uma série de empresários que hoje ou estão prestes a assumir as escolas do Paraná, muitos deles têm, de alguma forma, aproximações empresariais com o governador ou com amigos do governador. Então, o que a gente tem hoje, na verdade, é um grande crime acontecendo. Não só contra a educação, mas um crime do ponto de vista da organização do Estado como um todo. Você tem alguém administrando o Estado do Paraná, destruindo o Estado do Paraná por dentro, para beneficiar os seus colegas empresários que estão já lucrando milhões, bilhões no Estado do Paraná. Isso está acontecendo na educação a nível estadual, isso está acontecendo a nível municipal, que é o mesmo grupo político, na saúde com a privatização das unidades de saúde que já está acontecendo há algum tempo. Isso está acontecendo numa série de setores, de grupos econômicos que estão dominando o Estado, não só aqui no Paraná, não só aqui em Curitiba, no Brasil inteiro, que estão dominando o Estado e comendo o Estado por dentro. E quem sofre com isso é a gente, que precisa do serviço público. Porque isso a gente escuta muitas vezes na rua, das pessoas dizendo, não, a gente tem que diminuir o Estado, ele é muito grande, às vezes uma privatização ou outra tem que acontecer. Veja, uma coisa é o clássico que a gente entendia como privatização. Se a gente pega lá a década de 90, o processo que o Brasil passou de privatizações, com todas as críticas que a gente colocou, é muito diferente do que está acontecendo agora. Agora não é uma questão de privatização, por privatizar, por entender que melhora o serviço. É saquear o Estado brasileiro, no caso o Estado do Paraná, para entregar a estrutura do Estado na mão de amigos. É isso que o governador está fazendo. Então ele está destinando um valor de verba do Estado para colocar no bolso do empresário, ao invés dele, enquanto gestor do Estado, executar obra, executar melhoria, executar construção, executar valorização dos servidores. Então é um grande crime o que ele está fazendo e que é um projeto, que ele já disse, inclusive, que defende esse projeto não só de um projeto liberalizante, mas um projeto de desconstrução do Estado. Eu acho que é super importante que a gente esteja mobilizado, né? As datas de votação das escolas é hoje, amanhã e na segunda-feira, né? Tem barraquinha da PP Sindicato em todas as escolas aqui na cidade de Curitiba que estão passando por esse processo de consulta para conversar com os pais, né? Conversar com os pais, com os responsáveis, com os alunos, para que a gente tenha um processo de consciência do desafio que hoje está sendo pautado e do processo de desconstrução da educação. É sempre mais fácil você vender e abrir mão e lavar as mãos do problema, que é o que o governador está fazendo, né? O difícil, e esse é o papel do gestor no meu entendimento, é você trazer para si e resolver o problema, né? Então hoje o governador do Paraná ele é um grande passador de problema, ele prefere passar para os outros ao invés de resolver.
né? Então esse é o desafio que a gente está vivendo hoje no debate da educação. É um governador covarde, né? Quando a gente acompanha os espaços que a PP Sindicato tem promovido de debate e tem requerido, inclusive, para que o governo crie audiências públicas, para que o governo crie processos de debate com a classe, debate com a categoria, debate com os pais, o governo foge. O PL da boiada que está passando agora no final de semana, né? Sim, tudo é medida de urgência, não, sem tempo de debate, sem tempo de conversa, passa-se sem ninguém nem saber o que está votando e a população muitas vezes nem sabe do que se trata, nem sabe o que está se discutindo, não acompanha, porque é lógico, o dia a dia do trabalhador não tem como saber. Não tem como parar para acompanhar o que a Assembleia Legislativa está votando, o que o governador do estado está mandando para decidir. Isso é um grande crime que o estado do Paraná, infelizmente, vai começar a sofrer as consequências nesses próximos anos com toda certeza. Muito bacana. Pessoal, estamos aqui com o Matheus Henrique, nosso amigo e primeiro suplente do PT, mais de 4 mil votos na eleição de 2024. Matheus, e nessa toada de análise de conjuntura mesmo, como é que você vê o cenário eleitoral aqui no estado do Paraná e também do ponto de vista nacional? Eu sei que você já falou que a centralidade para o PT é a reeleição do presidente Lula. Como é que você faz a análise da conjuntura aqui no estado do Paraná? Eu acho que a conjuntura nacional interfere muito aqui no estado do Paraná, principalmente porque o Ratinho Júnior, ao que tudo indica, é pré-candidato à presidência da República, né? Então, a nível nacional, a gente tem um grande desafio, né? O Lula é um presidente que está aí há 2 anos, num governo que tem vários dados extremamente positivos. Esses últimos 10 dias tem uma série de dados: desemprego, o menor nível da história, a pobreza, a extrema pobreza, no menor nível da história também, o crescimento a cada trimestre que passa é atualizado para cima, do ano passado também foi, desse ano a gente já está quase chegando em 4% de crescimento, todos os setores da economia crescendo, a gente conseguindo reativar setores da economia, trazer investimento externo, o Brasil voltando a ser um país que o mundo inteiro olha e olha com atenção, um país que de fato consegue dialogar com os principais nomes do comércio internacional. Então é um governo de reconstrução, né? E que tem conseguido sim reconstruir boa parte das políticas que foram desmontadas pelo Jair Bolsonaro e pelo Michel Temer no tempo que eles estiveram na presidência. Então é um governo difícil de reconstruir e reconstruir com um Congresso Nacional que é um grande sanguessuga, né? Congresso que não abre mão de emenda, que não abre mão de bilhões de reais de orçamento, que eles sequer sabem como executar e executar com transparência. Então é um governo com muita dificuldade de comunicação, de conseguir dialogar com a população aquilo que tem feito. E a prova disso é que a aprovação muitas vezes acaba patinando mesmo com todos esses dados positivos. Isso reverbera em todos os estados, aqui no Paraná também. Tem um governador que é pré-candidato à presidência e é pré-candidato à presidência junto com esse grupo do ex-governador Bolsonaro, que é o grupo da extrema-direita, que também está disputando internamente para ver quem vai ser o nome que vai disputar no lugar do Bolsonaro, que hoje é inelegível e continuará sendo inelegível para a eleição do ano que vem, e que torna também a conjuntura do Paraná muito duvidosa, porque não se sabe quem serão os principais nomes para o Senado aqui no estado. Tem uma série de nomes que a cada 4 anos aparecem e a gente não sabe até que ponto vão se consolidar para disputar essas 2 vagas que vão estar em jogo nessa eleição. As disputas também para governador ainda estão muito difíceis da gente entender quais candidatos vão se viabilizar, né? O que a gente sabe de mais forte hoje é o atual prefeito Rafael Greca, que já se colocou como pré-candidato, mas no campo progressista também ainda não tem nenhum nome colocado, não sabe como é que vai ficar os palanques nacionais aqui no estado, né? Como é que o Lula, por exemplo, vai querer articular o seu palanque aqui no Paraná. E as chapas para a Assembleia Legislativa e também para o Congresso Nacional, para a Câmara, né? É um cenário ainda muito incerto. Eu tenho visto que todos os barcos ainda estão tentando se ajustar para entender como é que vai se organizar o governo federal nesse próximo ano, né? Esse próximo ano do Lula é muito importante na perspectiva de aprovação ou não do governo, de conseguir entregar mais questões, porque isso interfere totalmente em como o governo vai conseguir ampliar suas alianças ou não. Então eu vejo que é muito esse contexto, assim, de entender como é que o governo Lula vai se organizar nesse próximo ano, como é que aqui no estado do Paraná o governador Ratinho Júnior vai se colocar, né, se vai de fato bancar e ser bancado pelo partido dele para a disputa da presidência, para a partir disso ver como as cartas vão começar a se organizar aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está agora encerrando, você falou desse processo do interno, né, do PED, do PT.
A ex-ministra Gleice, deputada federal do Paraná, ela está encerrando seu mandato junto à presidência do PT. Sim. E quem que é o nome natural aí nacionalmente no estado do Paraná para a disputa do PT? Porque todo mundo fala que é o prefeito de Araraquara, tem gente jogando em grupo de WhatsApp, até o Zé Dirceu. Como é que você vê isso? Você acha que vocês vão se matar internamente primeiro para depois decidir quem vai ser? Olha, aí eu vou sugerir que você traga o Vagnoni aqui, alguém da CNB, porque esse eu acho que é a pergunta de milhões hoje dentro do PT, assim, como é que vai se dar? É uma grande dúvida, ninguém sabe. Olha assim, só, ninguém sabe. O PT, como eu falei, ficou muito tempo sem ter eleição interna, né? Então, o Lula preso, depois da pandemia, o partido foi meio que deixando de lado a sua disputa interna para pensar primeiro na liberdade do Lula e depois atravessar a pandemia. Então, vai ser a primeira eleição depois de alguns anos do PT. Então, tem um cenário muito incerto, né? A Gleice conduziu o PT durante esses últimos anos, sai agora, ela tem apoiado determinados grupos dentro do PT, mas é uma disputa aberta, assim, muito aberta, que a gente ainda não sabe como é que vai se desenhar, tanto a nível nacional quanto a nível estadual também, né? Se o Arilson, que hoje é candidato, hoje é presidente do PT, se vai ser candidato à reeleição, se não vai ser. Ele pode ser candidato. Mas a própria CNB, que é a corrente majoritária do PT, tem as suas... A CNB não é uma corrente propriamente dita, ela é um campo, né? Então, dentro da CNB tem diferentes... tem essa diferença de corrente e campo, então. É uma tendência dentro do PT, e dentro da CNB você vai ter diferentes CNBs. Então, hoje é uma disputa que eles estão travando internamente para ver quais os nomes se viabilizam. Eu sou da DS, a DS é uma corrente minoritária dentro do PT, a gente não tem maioria para dizer que vamos ganhar o PT nacional, o que quer que seja. Então a gente espera muito esse debate, assim, que aconteça dentro da CNB, que aconteça dentro do PT, que a gente consiga ter, sim, um presidente, uma presidente nacional e estadual que se propõe a construir o partido. Para nós isso é muito importante. Acho que a Gleice, com todas as questões, ela conseguiu fazer um mandato muito importante para o PT. De defesa do Lula, defesa da liberdade do Lula, depois que o Lula foi solto, de construção dessa alternativa que viabilizou o Lula presidente. Hoje tem exercido um papel super importante de pontuar e de cravar o PT numa linha de partido, sim, de esquerda, que propõe pautas de esquerda e que defende essas pautas. Acho que ela tem tido um papel super importante. E agora é entender como é que vai se criar esse desenho. Mas é a pergunta de milhões mesmo. O que vai acontecer? Achei que ia conseguir saber quem é o próximo presidente do PT. Não, eu não arrisco também. Eu acho que, assim, se trazer ela aqui também, eu não sei se ela vai te dar uma resposta do que vai acontecer. Mas, Matheus, a nossa conversa passou muito rápido. Foi uma conversa muito bacana. Sei que dentro do processo político, espero eu que você assuma o mandato de vereador e que nos represente na Câmara de Vereadores. Nossa primeira entrevistada foi a Camila, né? A mulher mais jovem da eleição. Você também uma nova liderança, um jovem negro formado pelo FPR, advogado, né? Tem um grande cara que é um admirador seu, que é o Gustavo, marido da professora da Juliana Bertoldi. Ele sempre fala com muito carinho da sua trajetória, da sua formação acadêmica. Enfim, você tem uma grande liderança pela frente. Sei que você não quis dizer o que você ia fazer em 2026, mas em 2025 eu te trago ali, depois das eleições internas do PT, para a gente discutir quais são os projetos eleitorais e deixar aqui para você um recado final à juventude curitibana, paranaense. Qual o recado que você deixa para nossa turma boa aqui? Eu queria primeiro, mais uma vez, agradecer você pelo convite, incentivar que você continue nessa pegada. Acho que é super importante que a gente tenha, assim, espaços desses para a gente conversar de política, trazer os nossos, refletir um pouco junto e refletir sobre tudo, né? Sobre política, sobre partido, sobre programa para a cidade e a partir de diferentes perspectivas, né? Eu do PT, a Camila no PSB, você no PDT e gente que pensa em lugares diferentes, em espaços diferentes para formular política, para pensar política, para pensar soluções para o nosso futuro. Então é o que a gente tem se proposto a fazer, o que a gente se propôs a fazer durante a campanha eleitoral e fazer uma campanha feliz, um processo alegre. Eu tenho dito muito assim que a gente muitas vezes é puxado para um debate para baixo, da tristeza, da gente reclamar. E de fato, se a gente sai na rua tem uma penca de problema. A vida está difícil, tudo muito caro, tem uma série de dificuldades que a gente vive. A gente que pega ônibus, que enfrenta dificuldade, que tem que trabalhar, sabe que não está fácil. Mas também nunca foi fácil.
E a gente tem duas opções diante disso, que é parar e chorar e reclamar, ou a gente se propor a fazer diferente, né? A gente levantar, reunir os nossos e ir para a batalha. E é o que eu acredito, é o que o nosso grupo acredita, é o que a gente está tentando fazer, né? Construir algo que seja diferente, que nos mostre algo diferente, que nos dê uma luz, que nos dê caminhos para a gente pensar uma sociedade nova, uma sociedade diferente, que encante as pessoas, que enche o coração das pessoas, ou pelo menos que plante uma sementinha que seja de alguma coisa diferente, né? Porque se a gente ficar se pautando por aquilo que é ruim, por aquilo que a gente sofre, por aquilo que a gente passa que nos puxa para baixo, eu acho que a gente não vai conseguir ir a muito distante, ou pelo menos que seja positivamente algo diferente do que a gente vive hoje. Então é muito isso, queria te agradecer e convidar as pessoas, né? Mais importante, se envolver na política. Às vezes a gente, na campanha mesmo, ouve muito isso. A política não presta, eu não gosto, que o político ele só aparece na eleição e depois ele desaparece. Se envolvam na política. Eu me envolvi pela primeira vez na política institucional nessa campanha. Foi uma experiência super importante para entender sobre povo. Eu falo muito nos espaços do PT. Não adianta a gente ficar preso numa sala com 20, 30, 100 mil pessoas ouvindo a análise de conjuntura de cada uma delas, achando que alguém vai ser o grande as da política que vai achar a solução para tudo. A gente acha a solução conversando com as pessoas, indo para a rua, ouvindo o povo, sentindo o povo. Eu acho que é por aí que a gente tem que se pautar, se propor e se dispor para pensar uma coisa diferente. Obrigado, Matheus. Obrigado, Alexandre. Olha, passou super rápido e quero dizer que quarta-feira que vem ainda não tenho convidado, porque ele não me confirmou, mas provavelmente seja o nosso amigo William, do PV, da Juventude do PV, que também vai conversar sobre juventude na política. Então, até semana que vem, até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço, turma! Foguete, aí